A paz do Senhor para todos. É um motivo de alegria passar por aqui e deixar essa mensagem para a nossa meditação. É uma mensagem que eu gosto muito, porque fala sobre a cura do cego de Jericó. A gente muitas das vezes tem visto pessoas estudadas, pessoas errando nessa mensagem. Pessoas que muitas das vezes erram ao ler essa passagem. A palavra do Senhor se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52. É uma mensagem poderosa, porém eu vou ler só alguns versículos para a gente ter um entendimento sobre essa mensagem. A palavra do Senhor diz assim: a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. O 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Meus queridos, esse texto aqui é um texto que eu admiro muito. O erro maior desse texto, não do texto, mas de quem interpreta o texto, é interpretar errado. A palavra do Senhor em nenhum momento aqui afirma que Bartimeu era um cego de nascença. O livro de Lucas 18, 35, 43, não afirma que Bartimeu era cego. Mateus, em 20, 29, 34, não tem nem sequer uma afirmação que Bartimeu ele era cego de nascença. Mas alguns homens que têm se colocado no altar do Senhor têm pregado algo que não vem do coração de Deus. Alguns estudiosos afirmam e falam que Bartimeu, por ser filho de Timeu, que era um soldado aposentado, Bartimeu presenciou a morte do seu pai. E por ele ter presenciado a morte do seu pai, furaram seus 2 olhos e lhe deram uma capa. A capa da vergonha, a capa da miséria, a capa da cegueira. Mas a palavra do Senhor em nenhum momento aqui afirma que Bartimeu era cego.
de nascença. Simplesmente a Bíblia afirma que ele era um cego mendigo, não que era cego de nascença. Por quê? Porque eu tenho visto muitos pregadores que se acham o tal pregar sobre a cegueira de Bartimeu, uma cegueira de nascença. Amados, a palavra do Senhor diz e afirma: o meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento, amados, está na palavra do Senhor. O conhecimento aqui está na palavra de Deus. Jesus curou diversos cegos. Mas em nenhum momento a palavra afirma que Bartimeu era cego de nascença. O que eu quero dizer com isso? A igreja, ela tem que se acordar. A igreja vive dormindo. A igreja vive num sono profundo. Não tem se despertado para a realidade. Muitos pregadores têm usado o altar do Senhor para pregar heresia, pregar aquilo que não convém ao homem pregar. A falta de conhecimento é tanta que muitas das vezes as pessoas que estão ouvindo a mensagem saem dali achando que esse homem, Bartimeu, ele era cego de nascença. Mas em nenhum momento a palavra de Deus vai afirmar. Nesses 3 livros não existe afirmação que Bartimeu ele era um cego de nascença. Segundo os estudiosos falaram que Bartimeu presenciou a morte do seu pai, um soldado, ou seja, um general, ou seja lá o que ele era, militar aposentado. Mas não afirma que Bartimeu era cego. Muitas das vezes a cegueira não está nos nossos olhos físicos. E muitas das vezes a nossa cegueira está dentro de nós. Nós muitas das vezes não queremos enxergar ou acordar para a realidade. O que me chama a atenção aqui é que diante da circunstância, diante da situação, Bartimeu implorou, gritou cada vez mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E naquele momento Jesus ouviu o grito dele e o mandou chamá-lo. Eu imagino Bartimeu agora diante de Jesus. E Jesus perguntando para ele: o que queres que eu te faça? A palavra do Senhor é tão nítida de a gente ler, que a palavra do Senhor diz que Jesus diz assim para ele: o que é que queres que eu te faça? E ele responde: que eu volte a ver. Algumas traduções são diferentes, mas tem traduções que ele diz que eu volte a ver. Ou seja, dá para entender que ele não era cego de nascença. Amados, precisamos acordar, precisamos ler a palavra do Senhor cada vez mais. Muitas das vezes achamos
que quem está pregando corretamente. Mas é como a palavra do Senhor diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. São muitos hoje que têm pregado coisas que não vêm de Deus. O exemplo disso que eu sempre dou é a mulher do fluxo de sangue. A mulher que vivia há 12 anos sofrendo de uma grande hemorragia. Buscava tratamento, gastava tudo que tinha e não foi resolvido nada. Até um dia ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar. Ela não conhecia Jesus, ela nunca viu Jesus, mas ela ouviu falar. E aquilo nela despertou a fé. E ela foi até ele e disse: se eu apenas romper a multidão e tocar na sua veste, eu serei curada. Amados, quantos de nós hoje em dia vivem cego? Quantos de nós hoje em dia não quer ouvir e ouvir a verdade? A igreja, ela está dormindo, um sono profundo, e não tem acordado. Precisamos. A palavra do Senhor de Deus é a referência para que nós venhamos ter entendimento, ter sabedoria. A palavra do Senhor diz que eu não posso tirar nem sequer uma vírgula que está ou acrescentar. Então, que nós venhamos ter mais entendimento, que nós possamos ter mais entendimento, que nós possamos passar para quem está faminto o que está escrito. E muitas das vezes, quando a gente vai repreender alguém aqui na palavra, a gente é que é culpado, é errado. Porque eu aprendi uma coisa: se você for repreender alguém, nunca vai repreender alguém sem você ter antes a direção. A direção está aqui, a palavra do Senhor. Repreenda na palavra, não repreenda na carne, porque senão você paga um alto preço. Que você medite nessa mensagem. Bartimeu não era simplesmente um cego mendigo. Ele era alguém mais. Ele era alguém que fez com que a multidão parasse para verem e presenciarem o milagre que Jesus ia fazer. Que muitos nesse dia possam vivenciar o milagre que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém.